no livro dos Salmos, no Salmo de número 125. Nós concluímos há um tempo, há um domingo, em domingo anterior, penúltimo domingo, nós concluímos a nossa exposição no Evangelho de Marcos, e até nós iniciarmos uma nova exposição, estaremos então percorrendo alguns capítulos, alguns livros das Escrituras Sagradas, a fim de tomar intento do conhecimento da palavra de Deus. E nessa ocasião nós iremos meditar, nós iremos nos submeter à exposição da palavra de Deus no Salmo de número 125, do versículo 1 até o versículo de número 5. Essa é a porção que iremos expor nessa noite. Uma passagem conhecida, mas de profundo ensinamento e conhecimento para o povo de Deus. Diz assim a santa, inerrante e autoritativa palavra do Deus vivo. Cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor, pedindo a Ele a sua iluminação, a sua graça, para que possamos expor com fidelidade e em fidelidade também aplicar às nossas vidas. Oremos. Senhor Deus de Israel, Deus de toda a criação, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade excelsa, augusta, inigualável, imutável, santa e perfeita. Em Tua presença, mais uma vez, estamos, ó Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, o nosso mediador, aquele que nos dá livre acesso a Ti e nos permite falar diretamente com o Senhor no Teu trono de glória. Pedimos, ó Deus, encarecidamente, humildemente suplicamos ao Senhor que Tu fales ao nosso coração essa noite, que Tu faça conhecida diante do Teu povo a Tua vontade, a exortação, a correção, a instrução àqueles que assim precisam, de modo que possam endireitar as suas veredas e serem confrontados pela Tua palavra, para que possam, ó Deus, tomar o caminho reto, justo e bom. Que o Senhor digne-se de falar conosco essa noite. É verdade que nenhum de nós aqui merecemos tamanha bênção, nenhum de nós aqui merece tamanha graça da parte do Senhor de voltar a Tua atenção para nós e falar conosco. Mas por amor ao Teu nome, ó Deus, por amor à Tua igreja, por amor ao Teu Filho Jesus Cristo, fala ao Teu povo, para que o Senhor seja glorificado nas mentes e nos corações dos homens. E abençoa a mim também, que estou encarregado dessa difícil tarefa, e da qual eu me acho inapto, inábil, para a eficácia da mesma. Que Tu, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, me tome pelas mãos e usa-me, ó Deus, segundo Te apraz. Apesar das minhas fraquezas, debilidades, dos meus constantes pecados e profundos, que o Senhor me perdoe, me ajude e me faça, Senhor Deus, como instrumento Teu na transmissão dessa verdade. Nós assim Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Até onde, meus irmãos, vai a sua confiança? Houve um certo dia, mais especificamente em junho de 2012, um norte-americano, chamado Nick Walland, ele fez, teve uma atitude um pouco ousada. Na verdade, ele se aventurou a atravessar as cataratas do Niágara em uma corda bamba. A catarata do Niágara, ela fica mais ou menos ali na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. E mais ou menos em uma distância de 550 metros, esse homem aventurou-se a atravessar as cataratas desse modo. Só para termos uma ideia, o cordão tinha mais ou menos essa distância, 550 metros, e uma espessura mais ou menos de 5 centímetros. E ali, então, ele andou. Estava noite, estava tudo escuro, e com muita névoa. Afinal de contas, com a queda d'água das cataratas do Niágara, fazia com que o ambiente ficasse muito úmido, e aquela nuvem de água, por assim, cobria o local. E por incrível que pareça, em 30 minutos, ele conseguiu atravessar as cataratas do Niágara em uma corda bamba. Não era de admirar que quando ele chegou até o seu destino, estava uma quantidade de repórteres esperando para então poder entrevistar aquela atitude tão ousada que Nick Walland teve. E em uma das entrevistas, foi registradas, e tem algo muito importante, que tem muito a nos dizer. Quando ele chegou lá, uma das repórteres, chamou ele para a entrevista. E ela perguntou exatamente isso. Você acredita que na verdade, depois, que a repórter entrevistou ele disse para ela: você acredita que eu consigo atravessar essa corda novamente? E ela disse para ele: é claro, respondeu a repórter. Mas a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Sim, claro que eu acredito. Se você conseguiu teve tamanha ousadia, claro que eu acredito que você consegue atravessar com um carrinho de mão. E ele perguntou mais uma vez: a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? E ela replicou mais uma vez: eu tenho certeza que sim, que você consegue atravessar. E por fim, então, ele diz: a senhora poderia ser essa pessoa que entraria no carrinho para que eu atravessasse essa corda bamba? E ela disse: de jeito nenhum. Será que ela acreditava de fato que Nick Walland conseguia de fato atravessar aquela corda bamba com um carrinho de mão e com uma pessoa dentro? Obviamente que não, porque do contrário, ela teria entrado no carrinho de mão e teria se submetido à mesma façanha que aquele ousado acrobata experimentou. E sabe, meus irmãos, é exatamente sobre isso que a passagem que temos diante de nós, ela vem nos falar. Não necessariamente de uma corda bamba, mas talvez nos lançarmos dentro de um carrinho e depositarmos toda a nossa confiança em Deus, a fim de que Ele conduza os nossos passos por essa peregrinação na vida em que nós vivemos. A grande verdade que nós encontramos nessa passagem é que quando nós confiamos em Deus, nós depositamos nele toda a nossa confiança, de tal modo que nos submetemos e sujeitamos aos seus cuidados providenciais. Na verdade, diferente dessa mulher, o que nós fazemos quando nós de fato confiamos em Deus, é que nós nos colocamos dentro do carrinho dele e atravessamos as cordas bambas da vida que Deus tem para nos percorrer. E é exatamente isso que nós encontramos, o ensino que nós encontramos aqui no Salmo de número 125. Se tem algo então que nós aprendemos, meus irmãos, aqui, de forma clara e explícita, é que quando experimentamos o cuidado especial de Deus, somos levados a confiar nele absolutamente. Ouça mais uma vez:
quando experimentamos o cuidado especial de Javé, somos levados a confiar nele absolutamente. Sim, quando nós conhecemos Javé como ele é, quando nós conhecemos de que caráter e que envergadura é o nosso Deus, nós não temos receio de nos lançarmos a ele. Quando nós experimentamos o cuidado providencial de Deus, o amor de Deus e o seu cuidado paternal para com o seu povo, não nos resta dúvida senão lançarmos a sorte com o nosso Deus e confiar nele absolutamente. É exatamente isso que nós iremos aprender à luz desse salmo. E nós iremos ver basicamente essa verdade em 2 pontos. No versículo 1 ao versículo 3, nós vemos aqui o cuidado especial de Deus com o seu povo. E no versículo de número 4 e 5, nós vemos o cuidado especial de Deus, que o cuidado especial de Deus nos leva a confiar nele. É exatamente isso, meus irmãos. Quando nós experimentamos esse cuidado de Deus, imediatamente somos levados, então, a confiar nele. Será que você confia de fato em Deus? Será que você de fato confiou a sua vida, toda a disposição do seu coração, a sorte da sua vida nas mãos do Senhor? Será que de fato você se dá a Deus e deixa que Ele o conduza dentro de um carrinho de mão, em cima de uma corda bamba? Será que você faria isso? É isso que nós iremos então aprender à luz dessa passagem. Só para nos contextualizarmos, meus irmãos, acerca do salmo que está diante de nós, não tem necessariamente assim, não se faz conhecido, melhor dizendo, quem de fato é o autor desse salmo. No entanto, nós podemos inferir uma verdade clara acerca do contexto que ele foi escrito. Possivelmente Israel, quando o salmo foi escrito, estava sobre o domínio ou o governo de homens ímpios, talvez homens até mesmo de dentro de Israel, mas que na verdade tinham uma disposição totalmente contrária ao Senhor. E então esses homens que estavam no governo certamente trazia opressão, sofrimento e angústia ao povo de Israel. No entanto, o que nós vemos é que Deus, apesar da administração ímpia, apesar do governo ímpio que estava sobre Israel, então ele mostra a sua face cuidadosa. Apesar da tirania ímpia sobre o seu povo, ele mostra aqui que o seu cuidado, a sua providência, o seu pastoreio sobre Israel é de uma forma clara. E o salmista aqui então convoca aos leitores, ou até mesmo os ouvintes desse salmo, a depositar a sua confiança em Deus, porque Ele tem cuidado do seu povo. É isso então que nós aprendemos. Só a título de informação, esse salmo de número 25, ele está dentro aqui de uma série de salmos que é denominada salmos de romagem, ou salmos dos degraus, né? Que na verdade eram salmos que eram cantados pelos peregrinos que iam em direção a Jerusalém, nas festividades de Jerusalém. Haviam 3 tipos de festas em Jerusalém que eram requeridas pela lei de Moisés a serem obedecidas, e quando os peregrinos eles iam para a cidade de Israel, eles iam na verdade cantando esses salmos. E esses salmos, na verdade, traziam ao coração desses homens, certamente, segurança, conforto, recordação de como o cuidado de Deus estava sobre a vida deles. Como a proteção de Deus, durante toda a caminhada, durante todo o seu trajeto, era algo vivo e palpável na vida dos peregrinos. E certamente aqui nós já temos uma aplicação para nós, desde já, aqui na introdução e no contexto desse salmo. O que nós devemos entender, meus irmãos, que a semelhança do povo de Israel, somos também peregrinos nessa terra. E a semelhança do contexto em que o povo de Israel vivia nesse tempo,
nós também estamos cercados muitas vezes de homens ímpios ou disposições ímpias dos homens, governando a nação e governando a nação e governando muitas outras partes da sociedade. E o que deve nos levar à tona, então, não que esses homens têm a proeminência, mas que o cuidado de Deus, apesar da tirania dos homens, ela é que vai guiar os peregrinos até o local devido, até o local onde Deus reservou para ele. E isso então nós iremos ver a partir daqui. Vejamos então, em primeiro lugar, meus irmãos, como nós podemos confiar em Javé, quantas razões nós temos para confiar em Javé, no seu cuidado especial, e sermos levados a confiar nele absolutamente. Vejamos aqui do versículo 1 ao 3, o cuidado especial que Javé tem com o seu povo. Acompanhe a leitura do versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse salmo, meus irmãos, é que o cuidado especial de Javé, ele proporciona estabilidade eterna para o povo de Deus. Isso mesmo, o cuidado especial de Javé, ele proporciona estabilidade eterna. O que nós vemos em primeiro lugar aqui, nada mais é do que uma declaração do salmista, mostrando como Javé cuida do seu povo. Como Javé, ele está necessariamente voltado para o seu povo. E ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Nós devemos entender, meus irmãos, que o salmista está fazendo aqui nada mais, nada menos do que uma comparação entre o povo de Deus e as montanhas que haviam lá em Jerusalém. Devemos lembrar que Jerusalém, ela estava em um vale e dentro da sua geografia, ela era cercada por uma cordilheira de montanhas. E dentre essas montanhas estava o Monte Sião, onde necessariamente ficava o templo do Senhor, onde a presença de Deus era representada no templo por meio da arca e de todos de tudo que estava ali inserida, dentro da arca. Mas a presença do Senhor estava lá. E o salmista, ele faz essa comparação daqueles que confiam no Senhor com o Monte Sião. Ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Em outras palavras, o salmista estava então olhando para o monte que estava à frente de Jerusalém, e ao perceber que aquele monte ele era estável, ao perceber que aquele monte ele não necessariamente poderia ser abalado por qualquer coisa, ele diz assim: sabe, aquelas pessoas que depositam a sua confiança em Javé são semelhantes a esse monte que não pode ser abalado. Ele permanece firme, ele permanece estático. Para nós entendermos melhor, o salmista ele usa uma palavra que ela em seu conteúdo é de fácil entendimento, mas o sentido dela é profundíssimo. Ele diz assim: os que confiam no Senhor. Certamente não há necessidade de nós explicarmos o que vem a ser a palavra confiança. Mas devemos lembrar, meus irmãos, que a palavra confiança, ela tem uma relação aqui no Salmo, uma relação pactual, uma relação de intimidade entre aquelas pessoas que possuem a confiança, possuem a sua fé em Javé, em o Deus de Israel.
E na verdade, essas pessoas que depositam a sua confiança, depositam a sua fé em Javé, necessariamente têm uma relação pactual com ele. Ou seja, Javé necessariamente é a segurança do seu povo. É nele em que as pessoas estribam o seu coração. É nele onde as pessoas colocam e depositam a sua vida. E uma vez que a sua vida está sendo depositada, confiada, entregue na mão de Javé, então essa pessoa experimenta estabilidade. Essa pessoa experimenta no seu ser segurança. Não necessariamente pela confiança que tem, não é necessariamente uma fé na fé, ou necessariamente pela fé que a pessoa possui, mas na pessoa em quem ela está depositando o seu coração, na pessoa em quem ela deposita a sua confiança. E essa pessoa nada mais é do que aquele que criou os céus e a terra. É aquele que deu provas sobejas do seu poder e da sua autoridade. Nós vimos no contexto do Antigo Testamento quantos prodígios e sinais Javé deu do seu poder para o povo de Israel. A começar da abertura do Mar Vermelho, para que o povo andasse a pé enxuto, atravessando o mar, enquanto um exército, o maior exército do mundo antigo, estava à procura deles. E não apenas isso, basta pensar em um punhado de pessoas, sem muitas condições, atravessar um deserto, de dia e de noite, sem ao menos a sandália dos seus pés desgastarem, ou as camisas que eles vestiam se desgarrarem dos seus corpos. Ou até mesmo nós podemos imaginar que é o mesmo Javé com que fez com que o povo que estava em cativeiro no Egito entrasse na terra prometida e desbaratasse todas as nações que estavam ali. Eles não eram mais fortes, eles não eram mais poderosos, no entanto, eles tinham Javé como confiança, eles tinham Javé como seu protetor, eles tinham Javé como o cuidador das suas vidas. E o que eles poderiam experimentar, então, nada mais era do que uma confiança inabalável. Eles experimentavam as dificuldades, experimentavam a tormenta, mas quando sabiam que era aquele Deus, que era o Deus de Israel, o Deus que libertou Israel das garras do Egito, era Ele quem estava conduzindo o seu povo no meio daquela peregrinação. Eu fico imaginando que certamente esses homens que iam peregrinando para Jerusalém, quantos temores não perpassavam no seu coração. Possivelmente eles poderiam correr o risco de serem assaltados no meio da estrada. Eles poderiam cair em algum desfiladeiro ou algum animal selvagem vir até eles e o devorarem. Qualquer coisa poderia acontecer nesse trajeto em que eles saíam das suas casas até Jerusalém para adorar. No entanto, meus irmãos, quando eles se lembravam desses feitos de Javé, desse feito que Deus havia realizado no meio do povo, eles eram tomados então por uma certa confiança e diziam assim: Javé é o meu cuidador, Javé é a pessoa que está com os olhos postos em mim, eu não irei ter medo, eu não irei sucumbir, porque Javé é Ele quem me protege. Só que tem uma coisa a mais ainda, que deve chamar a nossa atenção nesse versículo de número 1. Ele diz aqui que Javé, que aqueles que confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Observe isso, meus irmãos, e como essas palavras, elas devem ecoar no nosso coração e trazer um certo consolo para as nossas almas. Ele diz assim, que a nossa estabilidade, ela é eterna. A nossa segurança em Javé, ela não é meramente temporal, ou seja, ela permanece firme para sempre.
Quando nós dizemos, quando essa nota é tocada em nossos ouvidos, nós não temos que entender que ela tem um prazo de validade. Ela não termina hoje, ou não termina amanhã, ou daqui um mês, mas é para toda a eternidade. Essa firmeza, essa segurança que Javé proporciona ao seu povo, não se limita necessariamente à peregrinação aqui, não se limita necessariamente ao nosso convívio terreno, mas ela se estende para a eternidade. A segurança que Javé irá nos proporcionar diz respeito a essa terra, mas diz respeito também a uma eternidade segura na presença dele. É exatamente isso que experimentam aqueles que depositam a sua confiança em Javé, aqueles que depositam o seu coração, a sua vida, aquele a quem estriba a sua alma nos ombros do Senhor. Sabe, meus irmãos, uma das grandes razões pelas quais nós muitas vezes temos medo, e porque muitas das vezes sofremos de ansiedade, sofremos com preocupação, é exatamente porque nós não estribamos a nossa confiança em Javé. É algo muito simples. No momento em que você depositar a sua esperança, a sua confiança em Javé, certamente você dormirá mais tranquilo. Certamente a ansiedade não tomará mais conta do seu coração. Certamente você sentirá cuidado pelos braços providenciais de Javé. Você sabe que nessa peregrinação muitos obstáculos podem aparecer. No entanto, o Deus do pacto, o Deus de Israel, Ele cuida da sua alma, Ele cuida da sua vida, Ele tem os olhos postos no seu povo. Por isso que o salmista diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Como vai a sua fé? Pelo que você tem se abalado? Pelo que tem tirado a sua paz? O que é que de fato tem feito você perder noites de sono? Talvez, se todas essas coisas estão acontecendo, a causa última e final, talvez seja porque você não está depositando toda a sua confiança em Javé. Talvez você diga, como a repórter: olha, eu acredito que você consegue fazer isso aí, mas eu não tenho coragem de entrar dentro do carrinho de mão para atravessar essa corda bamba. O que falta em nós, meus irmãos, é nos colocarmos, nos lançarmos sobre o carrinho de mão de Deus e atravessarmos a corda bamba dessa vida, confiando que Ele é quem de fato nos fará chegar do outro lado. Aqueles que confiam no Senhor, nunca, jamais, os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Isso então nós vemos que o cuidado especial de Javé, que Javé proporciona, ela é estável e eterna para aqueles que a possuem. Mas nós vemos aqui também que o cuidado especial de Javé, meus irmãos, proporciona também proteção eterna. Não apenas proporciona estabilidade, mas proporciona também proteção. Veja o que diz aí o versículo de número 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Mais uma vez aqui o salmista, ele toma mão de uma comparação entre o monte Sião e desta feita a Javé. E ele diz assim: como em redor de Jerusalém estão montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Ele toma mais uma vez como exemplo aqui a cidade de Jerusalém, que estava cercada por montes. E os montes, de fato, elas rodavam a cidade de Jerusalém. E, de certa forma, isso trazia proteção para o povo de Deus, que habitava nessa geografia. Na verdade, Deus, quando chamou Israel para estar localizado na posição específica na qual ela foi situada,
foi exatamente para que ela gozasse de proteção, contra os seus inimigos. Porque como os montes estavam em volta de Jerusalém, para que os seus inimigos pudessem tomar Jerusalém em ataque, era necessário que primeiramente eles passassem pelas montanhas. Era necessário que ele primeiro passasse pela cordilheira e então descesse novamente a cordilheira. Era o tempo então que Israel tinha para perceber, era o tempo que Israel tinha para se dar conta que estava experimentando uma emboscada e então preparar tudo o necessário para a sua defesa e também para o contra-ataque. Mas não apenas uma guerra política, os montes protegiam. Os montes que eram elevados podiam proteger o povo de Israel também de vendavais, de tempestades do deserto que vinham. Elas serviam de certa forma de anteparo para que a cidade não fosse tomada por essas adversidades. E o que o salmista está dizendo aqui é que o povo de Deus é semelhante à cidade de Israel, que está cercada por montes, e cujos montes, então, elas proporcionam proteção para Israel. Só que ele usa essa figura para mostrar qual é a relação pactual do povo com Deus. E ele diz assim, e é como se ele dissesse assim, que Javé é como se ele fosse os montes de Israel, que está ao derredor do seu povo, protegendo o seu povo contra a adversidade, contra os seus inimigos, contra as tempestades e tudo mais que possa vir sobre eles. Ou seja, Javé de fato é o protetor de Israel. Na verdade, um dos nomes de Deus na Escritura Sagrada é que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que tem os exércitos sobre o seu poder. O exército dos homens, como também o exército da criação. E é exatamente esse chefe forte, é exatamente esse general de guerra, que proporciona a proteção ao povo de Deus que ela de fato necessita. É como se Javé, de fato Javé é o anteparo do seu povo, impedindo para que o seu povo seja contra-atacado dos seus inimigos. E essa daqui, meus irmãos, é certamente um consolo que deve perpassar o nosso coração e que deve manter-nos estáveis e firmes, de modo que nós possamos ainda mais depositar a nossa confiança em Deus. Saber que de fato, Ele não somente nos proporciona estabilidade, mas Ele é o protetor das nossas vidas. Ele é o protetor das nossas almas, contra os nossos inimigos e contra as adversidades que vêm sobre as nossas vidas. Muitas vezes, muitas vezes as pessoas elas se sentem seguras ao saber que a ronda de policial está correndo pelas suas ruas. Quando temos notícia de que os policiais entraram em greve, certamente a instabilidade reina dentro de uma sociedade. Isso porque nós nos sentimos desprotegidos, vulneráveis, contra os atentados e os ataques dos inimigos. E pelo fato de faltarem os policiais dentro de uma sociedade, o povo então se sente desprotegido. Mas a grande verdade que nós entendemos é que Javé, em modo nenhum, em dia nenhum, ele sai da presença do seu povo. Ele é quem de fato proporciona essa segurança. Ele é quem de fato faz com que o povo dele se sinta seguro e estável. E uma coisa ainda mais que deve nos chamar a atenção, meus irmãos, é que essa proteção que Javé proporciona a nós, ela não é temporária, ou como a estabilidade da fé, ela não tem um prazo de validade. O texto nos diz que Javé, ele nos protege agora e para sempre. Ou seja, exatamente nesse momento em que nós ouvimos a palavra do Senhor, exatamente nos momentos mais cruciais das nossas vidas, Javé está de fato nos protegendo.
E não apenas agora, mas durante toda a nossa peregrinação, Javé é quem de fato irá providenciar os cuidados necessários para que o seu povo seja protegido. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não nos atentamos, mas essa verdade, ela está presente em nossas vidas, segundo após segundo da nossa existência. Certamente Javé já protegeu você, ou livrou você de algum problema ou alguma dificuldade, que até mesmo vocês não perceberam em algum determinado momento. Às vezes sim, fazemos conta de que Deus, de algum momento, Ele nos tem protegido. Mas existem momentos que nós conseguimos perceber, olha, de fato Deus me livrou. Mas é aqueles momentos em que, de fato, nós não percebemos. O texto nos diz que até mesmo nessas horas, o cuidado de Javé é presente, ela não é dissipada, ela é constante em nossas vidas. A misericórdia e a bondade do Senhor constantemente nos cercam. E essa certamente, meus irmãos, é um consolo que nós não podemos deixar de aplicar em nossos corações. Muitas vezes nós dizemos assim, que de fato nos sentimos protegidos por Deus. Pastor, esse é um princípio muito claro, é muito fácil entender isso. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós não depositamos a nossa confiança nessa proteção de Javé. Nós não gozamos de uma certa tranquilidade, nós não gozamos de uma certa estabilidade ao pensar e ao ver que Javé, de fato, Ele protege as nossas vidas. E talvez o exemplo mais claro que nós temos da proteção e do cuidado de Javé sobre as nossas vidas, ela foi retratada especificamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é certamente, meus irmãos, a prova mais cabal do cuidado que Ele tem e da proteção que Ele tem para com o seu povo. O Senhor Jesus, Ele de fato veio na plenitude dos tempos para mostrar para o seu povo a proteção de Deus para com as nossas almas e para com o nosso bem espiritual. Aquilo que nós não conseguiríamos fazer, Cristo fez em nosso lugar, de tal modo que hoje somos protegidos por Deus dele próprio. Se tinha um inimigo que era o nosso inimigo e que estávamos certamente na mira dele para sermos dizimados, esse era o próprio Deus. E essa era a sua sorte, um inimigo de Deus. Mas o fato de Jesus ter vindo à humanidade e realizado a obra que Ele realizou, mostra o quanto Javé nos tem protegido a nossa alma daquele que era o maior inimigo dela, o próprio Deus. Porque de fato Ele iria nos castigar e fazer cair sobre nós toda a adversidade da sua ira contra os nossos pecados. Mas Cristo, então, Ele serviu de proteção e anteparo da ira de Deus para as nossas almas. Cristo, de fato, foi o monte de Deus que segurou a tormenta, a tempestade que estava caminhando em direção a você, a avalanche que estava perto de lhe soterrar e de lhe enfiar eternamente no inferno. Cristo de fato se tornou então o anteparo de Deus, a proteção de Deus para as nossas almas contra o próprio Deus, experimentando Ele mesmo as dores no seu corpo. E não bastasse isso, meus irmãos, somos cobertos de grandes promessas da palavra de Deus, que mostram necessariamente a proteção de Deus em nossas almas. Nós sabemos que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, e o Senhor então os livra. O Senhor Jesus, em um certo momento, Ele havia dito: aqueles que o Pai me deu, de modo nenhum eu os lançarei fora. Aqueles que o Pai me deu, nenhum deles eu hei de perder, todos eles eu entregarei na mão do Pai. Sim,
nessa peregrinação, nesse caminho onde nós não enxergamos nitidamente os nossos inimigos, somos constantemente protegidos por Javé. Eu não poderia passar essa passagem sem me lembrar, de fato, de um ponto que aconteceu no Antigo Testamento, de quando o servo do Senhor, Eliseu, foi surpreendido por uma turba de inimigos, da parte do rei contrário a ele, que queria tomar a sua vida. E, na verdade, um exército se acampou ao redor da sua casa para o destruir. E Eliseu, na ocasião, então, saiu da sua casa e viu aquele exército de soldados montados em seus cavalos, com armas e flechas, para tomar o profeta de Deus. E uma coisa que nós percebemos é que Eliseu estava estável, estabelecido, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo, a tal ponto que o ajudador dele, o discípulo dele, foi tomado de apreensão. Você não está vendo a quantidade de exército que está aqui contra nós, se levantando contra nós? Eles querem nos tomar, eles vão nos destruir. Eliseu então ora e pede a Deus que abra os olhos do seu servo. E quando ele abre os olhos, meus irmãos, e olha para os montes, lá de Jerusalém mesmo, ele vê uma cavalaria de anjos, em chamas de fogo, olhando do alto para aquele exército que estava acampado ao redor da sua casa. E ali estava então a razão da segurança e da esperança de Eliseu em não temer aquele exército, porque ele depositava totalmente a sua confiança em Deus. E Deus então abriu os olhos do seu servo, para que ele pudesse contemplar a quantidade de anjos então que estava cercando o povo de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, devemos fazer essa mesma oração que Eliseu fez, para que nós possamos perceber o cuidado providencial de Deus em nossas vidas. Devemos orar: Deus, abre os meus olhos, faça com que os meus olhos possam ver que eu estou seguro em tuas mãos. Muitas das vezes nós somos acostumados a colocar os nossos olhos e as nossas apreensões na dificuldade e na adversidade, quando na verdade devemos voltar os nossos olhos constantemente para Deus, a fim de experimentarmos gozo e segurança. E aqui nós aprendemos algo muito prático, meus irmãos, com a nossa vida, para a nossa vida. E isso nós vemos aqui pela atitude do salmista, quando ele tem a prática de meditar na palavra do Senhor. É exatamente isso que ele está fazendo. Ele está tomando mão aqui de uma prática que a igreja cristã dos nossos dias deixou de lado, que é exatamente meditar nas palavras do Senhor, ou meditar no Senhor. Você quer ver uma das razões pelas quais o seu coração fica sobrecarregado de preocupação, sobrecarregado com a ansiedade e sobrecarregado com o medo? É porque você detém muito os seus pensamentos, você detém muito o seu coração, você detém muito do seu tempo meditando nos problemas. Você se estaciona nos problemas, na adversidade e no perigo, e não necessariamente na proteção de Javé, e não necessariamente na proteção de Deus. O salmista aqui, ele se projeta na ideia de quem está encaminhada para Jerusalém, e ele observa os montes, e ele certamente diz assim: nossa, esses montes trazem tanta proteção para Israel. E ele começa a meditar e pensar na proteção que os montes proporcionam para a cidade. E ele chega a uma determinada conclusão. Ele diz assim: é exatamente desse jeito que Javé protege a minha alma. É exatamente desse jeito que a minha peregrinação a Israel, ela é tomada. Do mesmo jeito que esses montes cercam a cidade, Deus está estacionado, cercando a minha alma dos perigos dessa vida. E meditando assim,
ele é produzido no seu coração mais confiança, mais segurança, mais estabilidade e mais esperança em Deus. E isso é algo que nós devemos fazer constantemente, meus irmãos. Parar, meditar na palavra de Deus e aplicar essas meditações nas nossas vidas. Remoer a palavra de Deus, pensando, gastando tempo, pensando nela, nos benefícios que ela pode trazer para as nossas almas. É verdade que nós temos o nosso tempo ocupado, mas se você, naquelas ocasiões em que você está necessariamente ocioso, que você não tem muita coisa para fazer, se em vez de você gastar o seu tempo olhando as redes sociais, ou então observando os noticiários drásticos dos telejornais ou dos jornais, morte, latrocínio, economia estourando, se você parasse de dar atenção um pouco para essas coisas, e se voltasse necessariamente para a proteção que Javé traz para a sua vida, obviamente a ansiedade não seria mais um calo a apertar o seu coração, a sua mente. Talvez o problema financeiro que você está passando não mais lhe traria tanto terror quando você pensasse que Javé é quem de fato te protege, é quem Javé é quem de fato fará com que você chegará com segurança no seu destino. Pensar, meus irmãos, considerar, gastar tempo meditando nessas coisas, certamente experimentaremos mais consolo, mais esperança, mais confiança em Javé. Você tem meditado na palavra do Senhor? Onde você tem colocado os seus pensamentos? Onde você tem parado a sua atenção e gastado tempo? Talvez seja isso que está tirando a sua paz. Talvez seja exatamente isso que está lhe deixando tão atribulado. É porque você não está colocando a sua atenção naquele que de fato proporciona segurança para a sua alma. Pois pratique isso. Procure fazer esse meio de graça, tomar a mão da meditação e aplicar ao seu coração. Aqui nós vemos então que o cuidado especial de Javé proporciona proteção eterna ao nosso coração. Mas o cuidado especial de Javé nos faz, o cuidado especial de Javé quer dizer também, meus irmãos, que nós não teremos ausência de adversidade. Não é porque Javé nos protege, que nós estamos estáveis, que necessariamente nós não passaremos por tribulações e angústia. O versículo 3, ele nos informa isso. Diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Talvez nós poderíamos ser tomados por um pensamento e dizer, como os teólogos, como o evangelicalismo moderno, e dizer que a adversidade nunca entrará na sua tenda, que aqueles que servem a Deus nunca experimentarão a adversidade. O versículo 3, ele mostra que isso é uma falácia. Ele diz assim, que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. O que de fato é esse cetro dos ímpios? O cetro aqui, ele tem a ver com o poder. O cetro, na verdade, era um bastão, era uma haste que o rei, que uma autoridade carregava nas suas mãos para determinar qual era o fim de determinadas ordens, ou cidades, ou objetivos que ele tinha. Na verdade, o bastão trazia para a pessoa que segurava, trazia a ideia de autoridade, de ordem. E nós vemos aqui que era exatamente esse o contexto no qual Israel estava passando. Obviamente, esse período aqui, Israel estava sendo governado por um rei ímpio, por um rei que não necessariamente temia a Deus. Mas nós vemos aqui uma promessa gloriosa da parte de Deus, onde é dito que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Ou seja, em algum momento ou alguma hora, Deus fará com que o cetro dos ímpios serão
despedaçados, que o poder e a tirania dos ímpios serão cessada e acabada, porque Javé fará isso com eles. Ou seja, devemos entender daqui, meus irmãos, que em algum momento ou outro, o povo de Deus, ele há de passar por adversidade, ele pode passar por provação e até mesmo opressão por parte dos seus líderes políticos e até mesmo religiosos. É quando de fato entendemos que o cetro dos ímpios está então colocado sobre o povo de Deus. Mas nós temos uma promessa aqui clara, e é dita que Deus não permitirá que o cetro dos ímpios prevaleça sobre os justos de Deus, porque o próprio Deus não permitirá que os justos estenda a mão à iniquidade. Se tem algo então que Deus irá preservar o povo dele, é de que ele não venha pecar diante de Deus, ainda que esteja passando por uma grande adversidade. A promessa que nós temos aqui, meus irmãos, no versículo 3, é que Deus irá proteger, Deus irá cuidar, Deus providenciará meios para que o seu povo não se entregue à iniquidade, ainda que esteja passando por períodos calamitosos, por períodos difíceis, por tiranias de reis ímpios que se levantam contra ele. Muitas das vezes o que vemos são, na verdade, pessoas que se dizem cristãos e dizem que por conta da adversidade, por conta da tribulação que sobrevém à sua vida, eles deixam de acreditar em Deus, eles deixam de lançar a sua sorte em Deus, porque eles têm exatamente um pensamento assim: olha, se Deus é bom, se Deus é protetor, se Deus cuida dos seus servos, por que então eu estou passando por isso? Por que então eu estou passando por essa adversidade? Por que então eu estou passando por essa luta? A verdade, meus irmãos, que nós devemos entender é que não depende necessariamente do homem a sua perseverança na fé, não depende do homem na sua caminhada até a Jerusalém celestial. É Deus quem providenciará os meios necessários para que o peregrino chegue até o seu destino, até a cidade santa, na qual ele tributará glórias e louvores ao nome de Deus. Muitas pessoas, quando são sobrecarregadas pela tribulação, pela dificuldade, muitas das vezes elas dão desculpas para pecar. Talvez uma mãe que perdeu o seu filho decide abandonar a fé porque julga que Deus não foi muito bom com ela. Ou talvez alguém que perdeu um emprego, ele julga que Deus não é tão caridoso assim, porque deixou a sua família desprovida. Ou então um pai de família que foi tomado por uma enfermidade, julga que Deus não é tão bom ou gracioso assim, porque ele permite que a sua família passe por tamanhas lutas. Mas isso, meus irmãos, não é necessariamente sinônimo de descuidado de Deus. Pelo contrário, é sinônimo do cuidado do Senhor. Quando o Senhor faz isso, Ele quer tirar o seu coração, Ele quer tirar a sua esperança dos seus braços, Ele quer tirar a força que você pensa que tem em si mesmo e depositar só e exclusivamente nele, porque Ele é quem de fato fará com que os seus pés andem por caminhos retos e não pequem contra Ele. Muitas das vezes há uma certa cobrança de nós mesmos, porque nós não queremos lançar o nosso fardo em Deus, por acharmos que nós somos detentores do nosso próprio cuidado, que nós é quem proporcionamos abrigo à nossa família, cuidado à nossa casa, quando na verdade nunca é. Mas é Deus quem faz isso o tempo todo. Quando você está dormindo, quando você não está perto dos seus filhos, quando você está longe da sua casa, quem proporciona todo o cuidado, quem proporciona todo o mantimento necessário, é o próprio Deus.
Então por que se afadigar com coisas que nós nem ao menos conseguimos, que não está no nosso alcance? Se Javé hoje decidir que o seu coração pare, e aí? O que é que vai acontecer com a sua família? Você vai se preocupar com essas coisas? Claro que não. Devemos lançar esses cuidados a Deus. Você deve lançar todos os seus cuidados ao Senhor, tirar esse fardo dos nossos braços e entregar àquele que de fato pode cuidar de nós. O que é que você pode fazer pela sua alma? Nada. É Javé quem cuida, quem lhe dá fé, quem lhe dá arrependimento, quem protege você das garras de Satanás, quem protege você dos seus inimigos. Então por que se revirar com aquelas coisas que você não consegue nem ao menos lançar mão? Entregue os seus cuidados ao Senhor, confia nele, e você verá se ele de fato não protege, não cuida, ou é um pai que irá fazer com que você chegue a ter o seu destino de origem. A grande verdade, meus irmãos, é que Javé, ele irá nos proporcionar segurança até onde nós devemos ir. Aqui nós vemos o cuidado especial de Javé, mas no versículo 4 e 5, o que nós vemos aqui é que esse cuidado de Javé, ele tem que nos levar a confiar nele. Nós sabemos agora, e você tem provas cabíveis na sua vida, de que o cuidado da sua alma não depende de você, que é Javé quem te protege, quem cuida e quem te faz perseverar nessa caminhada. Isso então deve levar você a confiar em Javé. E você talvez pergunte: pastor, como é que eu posso fazer isso? Me diga, me explique como eu posso me levar a confiança em Javé diante de todos os seus cuidados. E o que eu posso dizer para você, meus irmãos, é que você é levado a essa confiança quando você ora para que Javé haja com justiça dentro da igreja. Exatamente isso. Quando você ora para que Javé haja com justiça no meio da igreja. Aquelas pessoas que confiam de fato em Deus, que depositaram a sua confiança em Deus, elas não têm medo do juízo de Deus. Elas sabem que Deus é reto, é justo e que Ele agirá com justiça em todos os seus modos de agir. Ele é justo e então agirá com justiça. E você tem coragem então de orar: Senhor, haja com justiça no meio da tua igreja, faça a tua vontade prevalecer dentro da igreja? Isso é quem confia em Deus, é quem faz uma oração dessa, ousada, mas faz uma oração dessa. É exatamente isso que o salmista faz, e ele ora por essa justiça, e ele ora primeiramente para que ele abençoe os justos. Ele diz assim, no versículo de número 4: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Sim, ele roga para que Deus estenda a sua mão benevolente aos retos e puros de coração. Nós vemos aqui, meus irmãos, que ele não pede para que Deus estenda a sua bênção para os perfeitos, para os impecáveis, mas para aqueles que são bons e retos, ou seja, para aqueles que são justos, para aqueles que foram justificados, para aqueles que experimentaram o pacto, a aliança com Javé e foram justificados dos seus pecados. Ou seja, ele ora para que a igreja, para que os justos da igreja sejam abençoados por Deus justamente. E aqui é uma prática que talvez a igreja dos nossos dias tenha esquecido, e é exatamente a intercessão por todos os santos. Estamos muitas das vezes sobrecarregados com os nossos problemas e com as nossas preocupações, que oramos tão somente pelas nossas demandas, pelas nossas aflições. Entramos dentro do nosso quarto e gastamos todo o nosso tempo de oração apenas conosco mesmo,
apenas pedindo as bênçãos de Deus para nós e para as nossas famílias. E não estamos tão necessariamente assim preocupados em que Deus abençoe aos justos. E o salmista ora exatamente isso, para que Deus abençoe os retos, os bons e os retos de coração. Ou seja, ele intercede pelas pessoas. E essa daqui, na verdade, é um bom exercício que nós fazemos para que nós tiremos as preocupações tão somente do nosso... tiramos a preocupação tão somente nas nossas adversidades e voltemos a nossa atenção às preocupações e os cuidados do nosso semelhante. E não sei se você já experimentou isso, mas quando nós saímos do atoleiro das nossas preocupações e damos o ouvido a um amigo próximo ou a um irmão próximo, a fim de que ele descarregue as suas angústias em nossas almas, muitas das vezes, e na maioria das vezes, nós chegamos à seguinte conclusão: a minha situação não é tão ruim assim. Tem gente passando por adversidades mais graves do que eu. E nós deveríamos, meus irmãos, gastar mais tempo orando pelos nossos irmãos. Não que seja errado orarmos por nós mesmos, devemos gastar tempo fazendo isso. Mas não apenas isso. Orar também para que Deus abençoe os nossos irmãos que estão passando por adversidades. Mas oramos também pela maldição dos hipócritas, para que Deus afaste os hipócritas do meio da igreja e do meio do povo de Deus. Ele diz assim: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Aqui nós vemos o salmista falando então qual será a sorte dos hipócritas que estão dentro da igreja. Percebemos aqui que são aqueles que se desviam das sendas da retidão, ou seja, eles andavam entre aqueles que são retos. Ele convive no meio daqueles que são retos. No entanto, eles não praticam a retidão. E qual é a sorte dessas pessoas? O texto diz muito claro. Ele diz: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los a o Senhor juntamente com os malfeitores. Ou seja, as sortes dos hipócritas da igreja, dentro da igreja, será semelhante à sorte dos malfeitores ou dos ímpios. Spurgeon chega, quando comenta essa passagem, ele diz, meus irmãos, que aos malfeitores que não conheceram a Deus, eles experimentarão uma intensidade da chama do inferno. Mas aqueles que experimentaram as delícias celestiais, a palavra de Deus, mas não se conformaram a ela, antes abandonaram ou rejeitaram, ou se disfarçam de crentes, sem obedecer à palavra de Deus, as chamas do inferno arderão um pouco mais para essas pessoas. Ele diz bem assim: a sentença para os que desviam do caminho reto e seguem esses caminhos tortuosos será a mesma dos que caminharam o tempo todo por eles. Além disso, e mais grave, se em algum lugar do inferno for mais quente que outro, essa será a porção dos hipócritas e dos apóstatas do Senhor. Sim, certamente para aqueles que estão disfarçados de crentes dentro da igreja, mas não vivem necessariamente uma vida de compromisso com Deus, a parte que lhes caberá da parte de Javé é uma parte do inferno que arde mais fervorosamente, porque eles rejeitaram, eles zombaram, eles lançaram repúdio sobre a palavra de Deus, e não ficará impunes diante dessa ousadia. Por isso que é uma oração ousada, orar para que Deus haja com justiça dentro da igreja. Ele tirará do meio da igreja o hipócrita,
Ele tirará do meio da congregação dos santos aqueles que estão apenas disfarçados, aqueles que não estão comprometidos. Seria bem melhor nunca ter conhecido a palavra de Deus do que uma vez conhecer e rejeitar pela prática das suas obras. Pisar aos pés o sangue da graça. Esses serão mais severamente punidos. Você que está aqui essa noite, você é um justo ou um hipócrita? Você de fato vive uma vida comprometida em obediência à palavra de Deus, ou é apenas uma fachada? Olha, se você está nessa segunda condição, essa é certamente a parte mais perigosa na vida cristã. Você está andando em um terreno perigoso. É importante que você se arrependa, porque do contrário, você terá que prestar contas a Javé, e uma parte do inferno mais quente arderá sobre os ombros dessas pessoas. E ainda, meus irmãos, por fim, nós vemos ainda aqui que confiamos em Javé quando nós oramos para que haja paz na igreja do Senhor. Oramos pela justiça, mas oramos também para que Javé traz paz. Isso está aqui no final do versículo, que diz assim: paz sobre Israel. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que ter paz é ter segurança no Senhor. Ter paz é ter um amor mútuo pelos irmãos. E ter paz é quando a justiça de Deus é satisfeita na igreja. Sim, quando nós dizemos que a igreja experimenta uma certa paz, quando de fato ela deposita a sua confiança em Deus, quando ela está estabelecida, firmada nos braços de Javé. Mas ela goza de paz também quando há entre os irmãos um amor mútuo, ou melhor, uma união entre os irmãos, de tal modo que, ainda que haja adversidade, a união entre eles faz com que a paz reine na casa do Senhor. E mais especificamente ainda, essa paz nada mais é do que um fruto da justiça de Deus, realizando obras de justiça dentro da igreja. Somente desse modo é então que a igreja gozará de paz, gozará de estabilidade e segurança. A grande verdade dessa passagem é exatamente essa: quando experimentamos o cuidado especial de Javé, somos levados a confiar nele absolutamente. Será que você chegou à conclusão de que de fato você confia em Javé? Será que você tem coragem de lançar a sua sorte, lançar a sua vida sobre os braços de Javé? Porque, meus irmãos, se tem algo que Javé deu prova sobejas do cuidado que ele tem sobre as nossas vidas, nada mais foi do que o Senhor Jesus Cristo. Esse sim andou em uma corda bamba. Não só em uma corda bamba, ele andou em meio a um precipício, e um precipício que nada mais era do que a ira de Deus. Ele de fato experimentou tudo o que era necessário para a nossa paz com Javé. Ele experimentou todas as consequências terríveis dos nossos pecados, o inferno dentro da sua própria alma para o seu povo. Será que isso não é prova sobeja do cuidado de Javé que tem sobre a sua alma? Então, o que é que falta para mim e para você lançar a sua sorte sobre ele, lançar a sua confiança sobre ele, depositar a sua vida e a sua esperança sobre o Senhor Jesus Cristo? Certamente você não encontrará em qualquer lugar dessa terra alguém que proporcione mais estabilidade e proporcione mais segurança à sua alma do que aquele que criou os céus e a terra. Que Deus possa, meus irmãos, incutir fé em nossas almas, que possamos estribar a nossa alma no Senhor, a fim de que gozemos de paz dentro da igreja. Que Deus assim nos abençoe e nos faça cada vez mais confiantes em Javé
e lançarmos a nossa sorte absolutamente sobre Ele. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, louvado seja o Senhor pela Tua palavra, tão rica e verdadeira, Senhor. Pedimos que o Senhor possa aplicá-la em nosso coração e, de fato, Senhor Deus, chegarmos a um consenso em nossa própria alma, um acordo entre nós e o Senhor, de que de fato estamos em falta e que precisamos mais da Tua graça providente sobre as nossas vidas, de que precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos contemplar o cuidado providencial do Senhor sobre nós. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Convido aqui os presbíteros a virem à frente para administrarmos a Santa Ceia.